Marketing odontológico em 2026. Quais são as maiores tendências que eu separei aqui para falar nesse vídeo? Possivelmente você, se está assistindo esse vídeo, você é dentista, tem uma clínica odontológica, pretende ter uma clínica odontológica ou entrar no ramo da odontologia. E é muito importante que você assista esse vídeo, porque não é um machismo, é algo que eu venho vivendo faz muito tempo, nossa agência vem vivendo isso faz muito tempo. Desde 2017, trabalhamos com marketing odontológico, com a captação de leads para clínicas odontológicas. Possuímos uma clínica odontológica também, temos sociedade numa clínica. Então é muito importante que você assista esse vídeo sobre as novas tendências, para que você possa também se antecipar a muitas dessas tendências e também para colocar em prática. Então, basicamente, eu vou mostrar na apresentação aqui, como um organograma, uma chuva de ideias, onde a gente vai conseguir conversar com cada uma dessas tendências, como ela afeta diretamente nosso negócio e quais são as soluções para que você, dentista, você empreendedor, dono de clínica, possa também aplicar dentro da sua clínica ou dentro da sua futura clínica. Nossa agência é Lidents, a gente desde 2017 trabalhamos com clínicas e desde todo esse período vimos muitas movimentações no marketing, mas é a primeira vez que a gente está vendo uma movimentação cada vez mais forte com a questão de IA. E uma das maiores mudanças que a gente está tendo dentro do Meta com a questão de inteligência artificial, mudanças no algoritmo e até mesmo na parte da criação de conteúdo. Criação de conteúdo, questão de criar campanhas mais estratégicas, mais criativas, sempre foi um foco desde o seu começo, né? Desde que a gente começa a fazer uma campanha, a gente sempre está tentando buscar uma inovação para trazer um resultado. Mas em 2026 vai ter muita mudança que vai afetar diretamente as campanhas no tráfego pago e também a percepção do seu próprio paciente. Então eu vou compartilhar com você que talvez não está muito ambientado ou não me conhece, eu sou Daniel Sanches, sou fundador e proprietário da Lidents, como eu tinha comentado, uma agência para dentistas, para clínicas odontológicas, e vou compartilhar aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Só vou mudar aqui, pronto, só vou ajustar essa parte aqui para ficar mais tranquilo para a gente acompanhar esses dados. Então, primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O marketing odontológico, assim como o marketing de outros nichos, de outras empresas, de outros tipos de negócio, ele vai passar por mudanças. Ele sempre está se atualizando e passando por mudanças que afetam diretamente nossos resultados. Uma coisa que você tem que ter muita atenção é que algumas das ações que a gente aplica no marketing odontológico, a gente não aplica em outros nichos, mas a gente sempre tenta trazer inovações de outros mercados, de outros lugares, para tentar aplicar. Algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Isto que eu vou apresentar hoje é de acordo com vivências, com pesquisas e com a própria realidade que a gente está vivendo hoje no mercado e na internet. Então, separei 5 tendências que vão ser e que a gente está aplicando já com nossos clientes aqui na agência e que você também deveria estar se preocupando para aplicar dentro da sua clínica ou sua futura clínica. Ou se não tem a clínica ainda, você já pode ir fazendo esse planejamento. Bom, deixa eu só abrir aqui que vai ficar mais fácil. E aqui quais são essas tendências? Eu vou falar sobre cada uma delas, mas basicamente a gente tem a IA. A IA, dentro das tendências, ela está sendo uma das mais importantes, porque ela não afeta somente um nicho, não afeta somente uma linha de negócio, senão ela afeta a internet inteira. Quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando de internet, então não tem como fugir da IA. Só que ela não veio para substituir ou mudar completamente, ela está se adaptando e a gente vai adaptando o nosso dia a dia, o nosso consumo, a forma como a gente anuncia de acordo com essa ferramenta, mas ela é como se fosse um impulsionamento do que já vinha sendo feito em questão de inovação, mas ela trouxe algumas diferenciações que a gente não trabalhava antes, por isso eu vou conversar muito sobre a IA, principalmente quando a gente se refere ao tráfego pago e as mudanças que vai ocorrer agora em 2026 no Meta. Então, vou trazer aqui também a questão do Google, tá? Porque o Google é uma grande ferramenta de pesquisa, então é muito importante a gente conversar sobre ele. Então, a gente tem 5 tendências que separei aqui para você entender como vão funcionar. Uma delas, a primeira no caso, é como funciona a busca
por IA e como é o novo SEO. SEO, se você não conhece o termo, se chama Search, significa, né? Search de pesquisa, Engine de mecanismo, Optimization, que é de otimização. Então é a otimização dos mecanismos de busca. Como funciona isso, Daniel? Quando a gente tem um site e a pessoa pesquisa dentista, perto de mim, dentista, se nosso site tem uma quantidade de palavras-chave específica, ou por exemplo, o que é um implante dentário, e a gente tem conteúdo falando sobre isso, e estiver bem posicionado, o Google faz com que nossos resultados dentro desse site, desse blog, dessa landing page, seja bem posicionado dentro dos resultados orgânicos, a pessoa clica e logo entra em contato, ou sabe mais sobre a nossa marca. Isso foi utilizado há muito tempo, é uma estratégia fantástica para posicionamento de marca, para manter o branding da sua clínica, da sua empresa em alta, e é gratuito porque você não precisa pagar pelos cliques, diferente dos anúncios. Porém, a gente tem mudado um pouco a forma de pesquisar. Eu não sei você, mas inclusive às vezes até eu me preocupo com isso, né? Mas eu tenho pesquisado muito pouco no Google. Tenho me dedicado mais a pesquisas dentro do YouTube sobre conteúdos, alguma questão mais relacionada ali dentro do Instagram também, mas não é meu mecanismo de busca, é o YouTube e o ChatGPT, ou ChatGPT, né? Que basicamente é a ferramenta que a gente utiliza, que eu utilizo para frequentes pesquisas sobre algum tema. Quando eu vejo que aquilo não é o suficiente, eu vou no site, vejo as referências e vou me alimentando sobre isso. Porém, aonde eu me limitei à utilização do Google em si para conteúdo? Para a questão de locais, então, por exemplo, faz um tempo atrás a gente estava viajando com minha esposa e a gente pesquisou lugares para jantar, para almoçar. Onde eu fui no Google e pesquisei churrascaria perto de mim. E aí fiz uma análise de acordo com as avaliações, escolhi a que se alinhava mais ao que eu estava buscando e a gente utilizou o Google nesse momento. O ChatGPT ele está colocando essa função, já está funcionando a questão de pesquisas por locais, só que ainda ela não é tão intuitiva quanto a do Google. Mas por que eu estou falando tudo isso? Nossa forma de pesquisar, de consumir conteúdo, de buscar materiais está mudando. E quando muda, a gente muda toda a nossa estrutura de estratégias para conseguir estar presente no momento de compra, de consumo do usuário. Antes a gente tinha só o Google, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma otimização para que a gente se posicione bem no Google e dessa forma a gente consiga aparecer de forma correta. Agora a gente tem mais mecanismos de busca e o ChatGPT tem se transformado em uma grande ferramenta para a gente aparecer dentro dos resultados. Então é muito importante que você se posicione ali dentro. E aqui eu vou trazer alguns pontos, cada um vai ter pontos que a gente vai conversar, né? Mas aí eu comecei a falar mais sobre o IA aqui, mas até depois eu vou falar mais a respeito disso. Tem o tráfego pago também. Agora em 2026 a gente está tendo uma das maiores mudanças que vem acontecendo. Existe muito sensacionalismo a respeito, mas em 2026 vai acontecer de uma forma mais... vamos dizer assim, mais agressiva por parte do Meta, uma mudança dentro da plataforma onde a gente anuncia. Estão limitando muito a nossa segmentação por pessoas, segmentações de públicos e deixando algo mais automático. Porque a IA tomando conta, o algoritmo tem avançado muito e o Meta Andromeda, que é a nova versão do Meta, tem sido cada vez mais eficiente com essa entrega. Porém, eu tenho muitos poréns em cima disso, porque... na prática não funciona bem assim. Eu gosto de ter algo mais manual e tem ficado um pouco mais difícil para a gente manter essa manualidade, né? Porém, é algo que a própria Meta já falou, decidiu e vai ser cada vez mais automático. Nosso papel vai ser fazer os ajustes, trazer essas novas tendências, trazer novas ideias para conseguir ir alinhando com a parte da IA e deixando ela mais lapidada. O ponto número 3, a tendência número 3, a gente vai conversar sobre cada uma delas, mas eu estou falando sobre por cima para você ficar por dentro de como funciona. Parte de conteúdo, o que vai converter mais em 2026, trouxe algumas ideias com base em 2025 e com base no que está acontecendo em outros nichos, que vai ser migrado automaticamente para outros nichos de saúde, nichos de comida, etc. O social listening, ou seja, escutar nossas pessoas, nossos usuários, pessoas que se conectam com a nossa marca, e o funil e follow-up, que são
Dois pontos, o funil e o follow-up são basicamente atemporais, precisam existir e precisam sempre estar sendo trabalhados. Então a gente vai conversar sobre isso e vou voltar novamente ao que eu estava conversando sobre a IA e o SEO. Eu não tenho medo da IA de nenhuma forma. Para ser sincero, a IA na realidade me empolga muito, porque quanto melhor for uma ferramenta como é uma IA, que eu nem considero como uma ferramenta, eu acredito que a IA seja uma revolução na pesquisa, né? Uma revolução não é uma pesquisa no ChatGPT, a IA está afetando positivamente diversos nichos, né? Desde uma análise radiográfica até análises mais de dados que sejam mais estruturados, coisas mais complexas que a gente às vezes nem utiliza. Mas qual que é o meu ponto para nosso nicho e para a tendência de 2026 para o mercado odontológico? Se você não tem uma estrutura de conteúdo, você não vai conseguir aparecer da forma frequente para a IA e a IA não vai te conhecer. Ao não te conhecer, ela não te mostra para os seus futuros clientes, seus futuros pacientes, né? Então é muito importante que você tenha a noção de que para a IA te conhecer, você precisa estar presente na internet. Se você não tem um site, se você não cria conteúdo, se você não se posiciona, você não vai estar presente na internet e a IA não vai te conhecer. Como consequência, você não vai aparecer para seus pacientes, para seus futuros pacientes. O Google, ele expandiu agora, não sei se você já deve, como como somos usuários, você já deve ter visto que o Google ele teve uma defesa frente ao ChatGPT, que foi o Gemini. Gemini é uma ferramenta de inteligência artificial do Google, aliás, que funciona muito bem, que concorre diretamente com o ChatGPT, que a ChatGPT ele é da Microsoft, né, é uma associação entre os dois, então é concorrente direto do Google, por mais que o Google tenha muito mais usuários. Mas ele criou o Gemini, que ele faz pesquisas ali dentro também. E ele mudou essa forma de pesquisar. Hoje, se você não tem conteúdo na internet, o Google não tem como saber que você existe, e aí você não vai ter pacientes, pessoas interessadas. Então é muito importante que você crie mais conteúdo. Que tipo de conteúdo, Daniel? Se eu fosse resumir esse vídeo aqui agora, numa frase, num pequeno texto, seria: sem conteúdo não vai ter crescimento. É basicamente isso. Por quê? Se a gente não criar conteúdo, a gente não tem como fazer vídeos para campanha, não tem como ter fotos para campanhas, não tem como ter para a parte orgânica também, não tem. A gente precisa aparecer para que as pessoas considerem nosso valor na internet e dessa forma a gente consiga se posicionar para os nossos futuros clientes. Isso é um ponto que a gente não tem nem o que discutir isso, porque a gente precisa aparecer para que as pessoas nos vejam. E senão você vai ter sua clínica, vai estar parada, estagnada ali, e as pessoas, imagina se está dentro de um prédio, vai ser pior, porque as pessoas têm que entrar e ver que existe uma clínica ali. Então a visibilidade está diretamente ligada aos canais que a gente se posiciona. E o Google tem mudado essa parte de visualização, então hoje a gente precisa ter conteúdo na internet para que ele veja que a gente é real e também não haja confusão, né, do que o nosso posicionamento. Imagine que a gente cria conteúdo somente sobre clareamento dental. E aí chega um momento que você quer se posicionar para implante. O Google, se só viu conteúdo sobre clareamento dentário na sua clínica, ele só vai considerar que você é especialista nisso. Então depende muito como você direciona esse conteúdo para poder se posicionar dentro da ferramenta. Qual é a minha dica? Site com blog, conteúdo constante dentro das redes sociais, linkar todas essas redes sociais com o seu nome da sua clínica, obviamente a sua marca, né? E ali incentivar muito essa criação de conteúdo constante, frequente e tudo interligado, tudo associado. Então, o Google Meu Negócio que esteja associado com suas redes sociais, fotos, materiais, tudo isso para incentivar que o Google identifique que mais de um canal fala sobre você e sua clínica, e assim ele vai incentivar que você apareça dentro dos mecanismos de busca dele, tanto o SEO no mecanismo do Google em si, quanto também dentro do Gemini. Necessidade de conteúdo, não tem nem o que se falar, é o que eu estava explicando agora. Responder dúvidas frequentes também, dentro do Google Meu Negócio, dentro do Instagram, alguém mandou uma pergunta ali, criar um conteúdo com isso é muito, muito importante também, para ver o que o seu público está querendo saber. E depois a gente vai conversar sobre isso agora nas próximas tendências. E site com conteúdo e conteúdos em outras redes, indispensável, como eu estava comentando. Então, se você não cria conteúdo
Você não cria conteúdo dentro do Instagram, não faz um vídeo explicando sobre um tratamento, você não tira uma foto com seu paciente, não fala sobre um caso, não tem como você se posicionar na internet. Não vai ter investimento que faça isso por você. Você precisa ou delegar isso para alguém da sua equipe, ou você se posicionar da forma correta para aparecer na internet. Ainda mais agora, quanto mais conteúdo você tem, mais as IAs vão entender que você existe, mais fácil vai ficar para você aparecer. Então, basicamente, a busca da IA é uma análise do que existe na internet e faz uma síntese e mostra para o usuário final. Então, é muito importante que você crie conteúdo, porque sem o conteúdo a gente não vai conseguir se posicionar. Bom, agora vamos para o próximo passo, para a próxima tendência que eu separei aqui para a gente conversar. E que, na minha opinião, e para o nosso trabalho, uma das que mais afeta, mas está diretamente ligado com a questão de conteúdo, mas é o tráfego cada vez mais automático. Poxa, Daniel, como assim tráfego mais automático? O Meta, como eu já tinha comentado, faz bastante tempo ele vem com a ideia de automatizar toda a questão de tráfego dentro da plataforma. Existem pontos positivos e existem pontos negativos. Quais são meus pontos e minhas dúvidas, necessidades ou também até... às vezes eu até chego a ficar bravo com a plataforma. Por quê? Uma coisa é você ter controle sobre uma campanha. Imagine que eu trabalho com tráfego pago há 10 anos praticamente. Então, a minha noção sobre mexer na plataforma é muito, muito detalhada, sei como funciona cada etapa, sei todas as configurações. Só que tem coisas automáticas que não funcionam bem. Porque você está vendendo um produto que é muito específico, um serviço que é específico. Às vezes eu quero vender para uma pessoa de protocolo, não adianta eu colocar uma pessoa de protocolo com 18, 20 anos, porque o público de protocolo é a pessoa mais velha. Então, muitas automações, na realidade, a IA dentro desse processo, ela muitas vezes não tem toda a visão desse negócio e pode afetar negativamente. Tem nos acontecido a desqualificação de público ao utilizar campanhas mais automáticas. E como a gente está sobre uma limitação do Meta, não temos muito o que fazer. Então, antes a gente utilizava públicos muito diversos que nos davam bons resultados. A gente separava, por exemplo, servidores públicos, pessoas aposentadas que moram em tal região. Hoje, cada vez fica mais limitado isso e isso acaba atrapalhando bastante nossa performance. Qual é o ponto principal do que a gente tem que conversar aqui? O que vai trazer o resultado pra gente no Meta 2026, 2025 já era, mas agora 2026 cada vez mais, vai ser a criação de conteúdo dentro da plataforma. Então, Daniel, mas como assim uma criação de conteúdo dentro da plataforma? Hoje, se a gente não se posiciona criando um conteúdo muito direcionado para o público, a plataforma do Meta, na realidade, o próprio algoritmo não vai encontrar seu público potencial da forma correta. Isso eu tenho percebido de forma muito ampla e tenho feito muitos testes e o algoritmo está muito direcionado para encontrar aquele público. Porém, preciso que exista um conteúdo para se conectar com aquele público. Vamos supor, você quer vender prótese e protocolo? Você precisa criar conteúdo sobre prótese e protocolo, ter anúncios que falam sobre prótese e protocolo, e assim o próprio algoritmo ele vai conseguir direcionar esse público para pessoas que estão mais ligadas a essa necessidade. Mas se você não cria conteúdo e você deixa tudo na mão do Meta, você vai ter problemas, porque o algoritmo não vai entender, a inteligência artificial não vai entender qual é o seu público, seu conteúdo pode estar um pouco genérico e pode trazer um público mais desqualificado. Então, quanto mais conteúdo eu consigo alimentar mais os sinais dentro do Meta, dessa forma eu consigo trazer um público com uma certa qualificação melhor do que se eu não tivesse nada. Então, cada vez mais, quanto mais conteúdo direcionado para essa pessoa, mais fácil vai ficar para que você se conecte com essa pessoa. Tá, Daniel, na prática, como funciona isso? Se eu estou vendendo prótese e protocolo, meu objetivo é me posicionar sobre prótese e protocolo, você tem que colocar uma meta, por exemplo, de um vídeo por semana, um vídeo cada 10 dias, falando sobre a prótese e protocolo, dar uma impulsionada nesse vídeo, ou produzir, por exemplo,
caixinhas de pergunta, abrir dentro do seu Instagram e ali dentro você interagir com as pessoas, falando sobre outros tipos de tratamento também, fazer vídeos com seus pacientes, fazer vídeos com pessoas que você acabou de entregar a prótese protocolo, 5 diferenciais sobre a prótese protocolo, como funciona a prótese protocolo, cada quanto fazer a manutenção da prótese protocolo de cerâmica, prótese protocolo de acrílico, como funciona, qual é a diferença da prótese protocolo para prótese de dentadura, a prótese móvel no caso. Então, a criação de conteúdo, você tem muitas ideias. Você pode utilizar de diversas formas, se você tiver dúvida, você pode utilizar o ChatGPT também para criar esses materiais, esses tópicos, né? Mas é muito importante que você foque em fazer essa criação, porque quanto mais vídeos eu crio, mais testes eu faço, mais o algoritmo fica inteligente da sua conta de anúncios, do seu próprio Instagram e faz com que o público seja qualificado em diferentes etapas dentro do funil. Em 2025 eu vi um movimento muito grande e uma evolução muito considerável do próprio algoritmo e eu estou vendo ao longo desses últimos 15, 20 dias fazendo testes que cada vez está mais assertivo. Porém, não temos o controle total das campanhas. Não temos como fazer algumas configurações que eram muito efetivas antes ou estão perdendo a força dessa efetividade. Porém, é muito importante que você tenha em mente que a solução para a qualificação do seu público é o conteúdo. Conteúdo variado de todas as formas. E eu sempre vou estar falando sobre conteúdo, porque o conteúdo é o que nos ajuda a nos conectarmos da forma mais direta com o lead. Quando eu falo, por exemplo, sempre dou exemplo, né? Quando eu chego e falo, atenção mulher de 15 a 20 anos que mora em São Paulo. O homem de 30 anos já vai pular o anúncio. Quem vai, pelo menos, chamar um pouco de atenção vai ser para essa mulher que se encontra em São Paulo, que tem essa certa idade. Então, a qualidade e a qualificação do público se dá por o anúncio. Se eu falo implante gratuito, você vai trazer um público desqualificado. Se você fala sobre... explica sobre um tratamento, a diferença entre um e outro, e essa pessoa entra em contato, já é uma qualificação diferente da que entra por preço. Então, o conteúdo... ele está diretamente ligado à qualidade do seu público. Deixa eu só trocar aqui de novo. Não adianta mais criar conteúdos, vídeos, por exemplo, falando, somos a melhor clínica da região. É importante, obviamente, trazer esse grau de referência, mas o nosso paciente e o usuário da internet cada vez está mais complexo e ao mesmo tempo também exigente, né? Não vai ser qualquer conteúdo que vai chamar a atenção dele. Já foi-se o tempo, né, já se foi o tempo de que a gente criava um conteúdo e esse conteúdo já logo já gerava um grau de interação muito alto, as pessoas entravam em contato. Hoje todo mundo faz tráfego pago praticamente. Não é mais um diferencial, e sim uma obrigação. Então, se a gente não é estratégico com isso, a gente acaba fazendo por fazer e acaba não tendo um bom resultado. Então, criar conteúdo, fazer tráfego pago, que seja um tráfego pago de qualidade, vai estar diretamente conectado com toda a estratégia do que eu estou gerando e para quem estou gerando. É muito importante que você sempre foque nisso. E também a questão do tipo de conteúdo. Eu falo muito sobre conteúdo, mas realmente é um dos pontos mais importantes, porque 80% do esforço que a gente tem que ter é em cima dos materiais que a gente vai gerar. Essa foi a própria meta que deu esse direcionamento e é o que a gente está vendo. E um dos pontos importantes é a questão do o que eu preciso gerar. Questão de fotos de casos, foto com paciente, depoimento, materiais explicativos falando sobre um tipo de procedimento muito importante. Falar sobre a prótese protocolo, né? Que é a tão querida e tão sonhada prótese protocolo que a gente sempre fala. Essa aqui que para as pessoas, né? Sonhada para o dentista, porque é um excelente procedimento, realmente vai reabilitar os sorrisos da pessoa, mas ao mesmo tempo também tão sonhada para a pessoa que não tem dentes. Então é importante a gente falar sobre isso. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar um celular, quando você vai comprar um computador ou algo de um valor alto, uma câmera, o que for, você pesquisa sobre isso, né? Sobre material, sobre diferenças. E as pessoas hoje estão começando a pesquisar muito mais. E você precisa se preocupar em criar conteúdo para ser uma dessas pessoas, para ser uma dessas empresas que ela vai considerar no momento de escolher a empresa que vai solucionar o seu problema. E por último, mas não menos importante, quando a gente cria conteúdo, quando você for criar conteúdo, cria uma rotina. Muitas vezes a gente cria
por exemplo, inicia um ano, vou fazer um monte de conteúdo esse ano, aí faz 5 ou 6 vídeos, cansa e não faz mais. Não, o conteúdo tem que ser algo constante. Quanto mais vídeos, mais conteúdos eu crio de forma constante, seja um por dia, um cada 2 dias, melhor é para que a gente consiga ter um resultado, porque ao longo do tempo é muito mais fácil a gente ter a gente vai ter uma maior variedade de conteúdo, a internet vai nos perceber cada vez mais, isso vai nos afetar positivamente. Então, ele precisa ter uma rotina. O conteúdo é um dos pontos mais importantes da nossa conversa aqui, que vai afetar mais o resultado da nossa clínica. E eu vou comentar sobre alguns dos formatos, eu já tinha comentado anteriormente sobre alguns formatos que funcionam e como a gente poderia aplicar, mas eu vou te mostrar alguns dos formatos que têm funcionado muito bem em 2025 ou em outros momentos também, por nossos próprios testes, com milhares e milhares de reais, com centenas de contas. E eu vou lhe mostrar também como que a gente pode aplicar isso na sua clínica. Deixa eu só mostrar aqui como que... Aqui, show. Aqui como funciona basicamente a questão do conteúdo, que é a nossa terceira tendência. Vou abrir aqui para ficar mais fácil. Então a gente tem o UGC, que é User Generated Content, ou seja, o conteúdo gerado pelo usuário. Daniel, mas como que eu uso isso? Ou prova social, né? Como que eu uso isso a meu favor? E o que é isso? Um paciente falando sobre como foi sua experiência, o paciente falando como era o problema dele antes de ter os dentes, sem ter os dentes, o paciente falando sobre o medo que ele tinha do dentista, depois de conhecer a clínica X, ele mudou completamente porque realmente não há por que ter medo. Isso é User-Generated Content, e isso é muito importante para você ter na sua clínica, que é basicamente a criação de uma prova social por meio de outra pessoa. Não é só o dentista falando sobre o tratamento, não é só o dentista falando sobre que aquilo é bom ou não é bom, senão que uma pessoa que muitas vezes a outra pessoa do outro lado da tela, do outro lado do celular, se identifica e acaba entendendo que aquilo também pode ser uma solução para ela. Outro ponto importante, micro e nano criadores. Como que funciona isso? São pessoas, por exemplo, que têm algum grau de influência no seu nicho, tem um grau de influência na sua comunidade, um grau de influência na família. Esse tipo de criador afeta diretamente a sua conversão também. Assim como os criadores de conteúdo que são internos da sua clínica, como o próprio dentista, parceiros, funcionários, pessoas que estão no seu dia a dia, se conectam diretamente e acabam gerando esse tipo de conteúdo. Não se trata só de fazer conteúdo por fazer conteúdo, não se trata só de criar conteúdo aleatório, e sim um conteúdo com testes diferentes, mas de fato que realmente tenha um resultado positivo, né? Como funciona isso? Quando a gente for selecionar, por exemplo, um dentista para fazer vídeo, a gente tem que ajudar ele a se desenvolver da forma correta. Inclusive, a gente tem aulas que mostram para os dentistas como devem fazer os vídeos corretamente, porque senão não faz sentido. Fazer um vídeo mal feito vai dar o mesmo resultado do que não fazer. É até às vezes pior porque você acaba denegrindo a sua identidade, né? Outro ponto importante, vídeos curtos. Vídeos curtos funcionam muito bem e muitas vezes os vídeos de transições de algum caso, muito cuidado também como você faz a transição, mas esse tipo de conteúdo se conecta muito bem e conteúdo dentro aqui do YouTube. Excelente conteúdo para você se conectar com o seu público. Inclusive, um dos nossos objetivos agora esse ano é criar bastante conteúdo no YouTube para encontrar pessoas como você, pessoas que estão interessadas nesse tipo de assunto que a gente é especialista. E aí depois tem algumas etapas de conteúdo que a gente pode trabalhar. No topo do funil, a gente pode trabalhar Reels dentro das redes sociais como Instagram, Facebook, dentro do TikTok também é uma excelente ferramenta. No meio do funil, trabalhar vídeos um pouco mais explicativos, que aí são de 2 a 5 minutos, falando sobre um tipo de procedimento ou um depoimento mais extenso. E depois a gente tem depoimentos de fundo de funil, que daí são depoimentos que, além do meio eu poder utilizar depoimentos, eu posso utilizar também os de fundo para anúncio. Aí, por exemplo, faça como o seu Carlos, que acabou de recuperar sua saúde agora, com a prótese protocolo, com implante dentário, com clareamento, etc., com o tratamento que for, mas utilizar o depoimento como chamador ali, chamativo para a pessoa que está realmente já no grau de consideração do seu tratamento. Também pode fazer materiais falando, vídeos mais direcionados assim para agendar uma avaliação mais fundo de funil mesmo. Esses conteúdos, existem diversos formatos, a gente realmente presta sempre uma assessoria para nossos clientes em questão de, nossos parceiros, em questão de como fazer esses conteúdos
e como a gente pode utilizar eles nas campanhas, mas depende muito do perfil de cada clínica. O que você tem que ter em mente é que precisa ter uma consistência e também não só ser consistente nesse conteúdo, senão ser frequente, né? Ter uma frequência sempre cada vez aumentando mais, que isso vai ajudando cada vez mais o nosso posicionamento dentro das redes sociais. Muitas vezes as clínicas, já aconteceu, de buscarem tráfego pago, mas não terem que fazer conteúdo. E é mais importante, às vezes, o conteúdo que a gente gera do que como a gente expande esse alcance, né? Então, é um dos pontos que eu sugeriria você ver esse ano, que focar nessa criação de conteúdo constante para dentro da sua clínica com formatos diferentes. Aí vamos para o social listening, que eu tinha conversado com vocês, tinha comentado, que é basicamente escutar o seu público, escutar as pessoas que fazem parte do seu meio, seus pacientes, pessoas que, por exemplo, as mães dos seus pacientes, os filhos, pessoas que estão ali no seu dia a dia como consumidoras do seu serviço. Então, muitas clínicas, muitas empresas estão utilizando o social listening para criar conteúdo sobre isso. Então, por exemplo, se a gente está falando ali sobre a prótese protocolo, que é algo que a gente fala com muita frequência, qual é o mais frequente da prótese protocolo? As pessoas perguntarem quanto custa, se dói, quanto tempo demora para se recuperar. Isso são conteúdos gerados pelo social listening, escutar o seu paciente que manda ali no WhatsApp, que manda ali nos comentários e criar conteúdo em cima disso. E não só criar conteúdo, mas às vezes entrar em contato com essa pessoa, você treinar a sua equipe para ter a melhor objeção. A gente tem até um treinamento onde a gente fornece alguns vídeos que são para ensinar as atendentes das CRCs a responderem perguntas do social listening, pessoas que estão perguntando sobre algum tema específico, por exemplo, aceita convênio? Quanto custa? Quanto tempo demora? Esse tipo de pergunta tem que estar na ponta da língua, a resposta no caso. E é um dos pontos que você pode estar criando muito conteúdo em cima disso. Não só de protocolo, implante, botox, o tratamento que você precisar fazer. Mas esse tipo de conteúdo, por exemplo, pegar objeções de tenho medo, vai doer, é caro, tenho pouco tempo, e responder esse conteúdo, pegar comentários e dúvidas e responder diretamente ou fazer um vídeo respondendo, isso é muito bacana. Às vezes até discordando algum ponto ali que a pessoa possa estar falando, por exemplo, isso não dura nada, e você faz um vídeo explicando ali que realmente está equivocado, que tem uma durabilidade alta e tal. Esse tipo de conteúdo funciona muito bem, se conecta muito bem com a sua comunidade, né? E por último, mas não menos importante, uma das tendências que a gente vai ter e que realmente não é uma tendência, é uma realidade, é a questão do funil e do follow-up. Por quê? Funil a gente precisa ter. Não existe literalmente o lead que vai entrar em contato, já vai agendar, já vai fechar. Não, quero sim, vou fechar agora um implante. Não existe mais. Pode em algum momento haver essa quantidade de pessoas que entravam em contato e já fechava, mas agora já não existe mais. As pessoas pesquisam, se informam, vão atrás, correm atrás. Então você precisa ter um funil ali conversando com essa pessoa para que você consiga ir qualificando essa pessoa ao longo do tempo para que essa pessoa agende e logo faça seu tratamento. Inclusive ela não vai ver só seu anúncio, no momento que ela vê um anúncio ela já vai começar a ver anúncios de outras clínicas. E outro ponto importante, ela vai fazer avaliações em outras clínicas para ver se realmente aquilo vale a pena, se é aquele valor, até ela se sentir confiante sobre qual é o tratamento e qual é a pessoa que vai fazer esse tratamento para ela conseguir fechar. Para isso, é um processo. Então é necessário analisar se realmente está existindo esse encantamento dentro da clínica, no atendimento, nas campanhas, o que está rodando. Já aconteceu de termos campanhas performando muito bem, termos alta taxa de interação das pessoas, mas a pessoa que ficava à frente do atendimento não tinha uma boa conversão. Isso afetava diretamente nossas campanhas. Então é importante a gente entender isso como um todo. Entender que não só existe a questão de a gente ter um processo de atendimento, senão também a gente ter um processo de encantamento com essa pessoa, de ter uma capacidade de a gente conseguir gerar valor para essa pessoa e uma conexão real. Outro ponto importante também, já trazendo, inclusive se conectando com isso, é a questão da velocidade do atendimento. Então, não adianta de nada a gente também gerar volume de pessoas, de interações, e a gente não ter uma cadência de contato com essa pessoa, não ter uma velocidade de atendimento, ser rápido no momento de prestar um serviço e também ter
a capacidade de utilizar estratégias de venda, né, spin selling e outras estratégias que a gente possa se conectar e gerar aquele interesse da pessoa, trabalhar gatilhos mentais. Então isso aqui é uma obrigação para a sua equipe de vendas, sua equipe de comunicação. Hoje ao gerar leads, a gente está criando um processo comercial. Então você precisa pensar que internamente o seu vendedor precisa estar bem alinhado para que a gente consiga ter uma boa performance. Quando a gente fala vendedor, está falando da CRC, a secretária que vai fazer esse agendamento para ter a conversão e entrar dentro das taxas de agendamento, comparecimento. E por último, dentro do funil de follow-up, e não menos importante, é a questão das campanhas de reativação de leads antigos. Não adianta nada eu só trazer lead novo, e a gente não retrabalhar a base, não retrabalhar os leads, não retrabalhar os pacientes que já estão dentro da minha clínica. Pessoas que fizeram um tratamento de limpeza, elas vão precisar fazer de novo. Por que você esquece delas? Por que você não volta a entrar em contato com elas? Por que você não tem um processo para entrar em contato com essas pessoas e voltar a ter uma receita em cima do tratamento que ela precisa? Não adianta de nada, muitas vezes, a gente querer só trazer lead novo e a gente não focar em revender para as pessoas que já nos conhecem. É muito mais fácil, porque elas já nos conhecem. Se teve uma boa experiência, vai ser mais fácil de convencê-la a fechar um tratamento. Essas são algumas das tendências que a gente tem, mas principalmente, na minha opinião, na minha vivência, são as 5 mais importantes para que a gente vai estar trabalhando agora em 2025. O nosso ponto principal vai ser fazer uma criação de conteúdo constante com nossos parceiros, criar estratégias dentro das inteligências artificiais, dos mecanismos de busca para que a gente consiga ter um bom posicionamento e trabalhar muito forte, tanto na questão de conteúdo quanto na questão das campanhas, para que o Meta consiga trazer melhores pessoas, melhores leads para a gente, e a gente sempre está buscando ali melhores possibilidades de fechamento para nossos clientes e dos pacientes que vão vir das campanhas. Nossa clínica também já está aplicando alguns desses tipos de tratamento, assim como a nossa agência, tipo de ações, assim como a nossa agência, e estamos fazendo testes, os quais, de acordo com o que a gente vai vivenciando, a gente vai passando para nossos parceiros. E fique atento que eu vou começar a criar conteúdo frequente aqui dentro do YouTube, trazendo ideias, trazendo o que a gente tem aplicado, tem dado resultado. Espero que você acompanhe, espero que você goste, que consiga aplicar muito do que eu trouxe hoje. Agradeço muito pelo seu tempo, agradeço muito pela sua disposição e conte comigo. Então, um até logo e um 2026 excelente para você.